Ele é o grande resgatador, Ele é a raiz de Davi, Ele é a raiz de Jessé, Ele é o rei do rei, Ele é o rei perfeito, Ele é o monarca fiel, Ele é o monarca absoluto, Ele é o grande construtor, Ele é o grande edificador, Ele é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Ele é a glória viva de Israel, Ele é o bálsamo de Gileade, Ele é o tabernáculo levantado entre os homens, Ele é o vigarista da obra de Deus, Ele é o desejado em todas as nações, Ele é o homem cujo nome é o renovo, Ele é o sol da justiça, Ele é o carpinteiro de Nazaré, Ele é o bom samaritano, Ele é o pão vivo que desceu do céu, é a água da vida, Ele está passageiro, Ele é o Senhor ressurreto depois da ressurreição, Ele é chamado a cabeça da igreja, em epístolas pastorais, em Apocalipse Ele é chamado o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, não tem outro além de mim, diz a palavra de Deus. Então, meu irmão, não fica com a tua boca fechada, começa a glorificar a Jesus, porque Deus declara Salmos 81 e o verso de número 10: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca e tá, encherei, diz a palavra de Deus. Levanta a tua mão e adora nesse momento. Eu sou o Senhor que te tirei da terra, aleluia, da escravidão. Eu sou o Senhor que tem um plano na tua vida. Eu sou o Senhor que posso abrir as portas na tua casa. Eu sou o Senhor que posso renovar-te nesta noite. O Senhor está falando para a tua alma, aleluia. A palavra de Deus diz assim, Ageu, aleluia. A palavra de Deus já começa a falar, capítulo 2, o verso 7, aonde a própria palavra de Deus começa a vir ao nosso encontro, aonde o profeta começa a declarar que Deus vai tremer, aleluia, tremer todas as nações, e começa a declarar por si, igreja amada do Senhor, e vendrá o desejado de todas as nações, vendrá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa da minha glória, diz o Senhor dos exércitos, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus já começa a falar, igreja amada do Senhor, sobre aquele que vai vir e vai encher esta casa. E a palavra de Deus já começa a nos falar em Jeremias, no tempo de Jeremias, o profeta Jeremias, que era o profeta que ensinava o povo para ir no caminho verdadeiro, como em Deuteronômio capítulo 28, o profeta Moisés declarava e dizia: se vocês querem a bênção, aleluia, se vocês obedecerem à voz de Deus, vai vir as bênçãos descritas neste livro. Mas a Bíblia também declara, igreja, que aquele, aleluia, que desobedece à palavra de Deus, as maldições escritas neste livro vai vir sobre a terra. E a palavra de Deus já começa a nos falar, igreja amada do Senhor, aleluia, que no tempo de Jeremias era um profeta, aleluia, aquele que era como sentinela. Porque a igreja tem um profeta e sentinela, aquele que avisa o povo quando começa a andar torto, quando, aleluia, o povo começa a andar de qualquer forma. Como nesses dias estamos no século 21, estamos vendo a igreja amada do Senhor, a tecnologia tem avançado, como diz em Daniel capítulo 12, a Bíblia está escrito: a ciência se multiplicará. A Bíblia começa a declarar sobre esta palavra, igreja, e este profeta começa a avisar o povo, aleluia, voltei a Deus, para de fazer aquilo que desagrada aos olhos de Deus. Mas a Bíblia diz assim que o rei, o monarca, que era o rei responsável pelo povo, assim como pelo Brasil, assim como cada país tem um representante, o representante que dirige o povo no caminho verdadeiro. E o rei começa a dizer: nós não vamos ouvir esse profeta somente está falando, aleluia, falando aquilo, aleluia, por si mesmo. E a Bíblia começa a falar que ninguém deu ouvido ao profeta. E a Bíblia começa a dizer, igreja amada do Senhor, aleluia, que Deus cumpre sobre ele o cativeiro. Ele está, aleluia, cativo mais de 70 anos em Babilônia. A palavra de Deus começa a declarar: eu vou usar o meu servo Nabucodonosor. Nabucodonosor não era servo, era um ímpio, era uma pessoa que não obedecia a Deus. Mas Deus começa a declarar: eu vou usar, aleluia, o meu servo Nabucodonosor. Veja, igreja amada do Senhor, que o povo de Deus, quando ele não quer obedecer a palavra de Deus, o diabo
aleluia. Não é que, aleluia, o diabo é chifrudo, isso, aquilo, igreja, amado do Senhor. Quando o crente não quer obedecer a palavra de Deus, muitas das vezes a linha da misericórdia está, aleluia, sobre nós. E quando nós começamos a andar no caminho errado, é como um pitbull, Deus está, aleluia, segurando o diabo. Mas quando aquele que está desviado no caminho, Deus solta o pitbull. Sabe por quê, igreja, amado do Senhor? A Bíblia fala assim, igreja, amado do Senhor, aleluia, em Apocalipse, que o acusador dos nossos irmãos, aleluia, foi derribado do céu, está sobre a terra, está em moradores da terra. A Bíblia declara isso. E por que, igreja, amado do Senhor, estamos vendo, igreja, aleluia, pessoas, aleluia, parando de buscar o rosto de Deus? Temos desviado. Se eu perguntar até para o pastor aqui, para os irmãos aqui, você conhece o desviado? Sim, eu conheço. Ele mora perto da minha casa. Muitas das vezes você vai falar, ele foi usado, ele levou muito, mas agora ele está no mundo, e esta palavra vem ao nosso encontro. Este profeta começa a profetizar para ele, e quando ele estava cativo lá 70 anos em Babilônia, a Bíblia começa a declarar que passados 70 anos, Deus ia trazer de novo o povo no caminho de Deus. E o Salmo declara, o salmista declara assim, aquele que estava cativo em Babilônia, como vocês, por que não adoram o Deus de vocês aqui nesta terra estranha? Por que vocês não adoram a Deus, esse Deus tão grande que vocês falam? Esse Deus, aleluia, maravilhoso, que abriu o mar em duas partes, esse Deus que para o sol você se enfrenta tanto, aleluia. E a Bíblia começa a declarar em Salmos, aleluia, como eu poderei louvar o nome de Deus em terra estrangeira, diz a palavra de Deus. Eu não sei se você está em terra estrangeira, essa terra, aleluia, é a terra da glória de Deus. Levanta a tua mão e glória a Deus. Vira para a tua esquerda, a tua direita, se tem crente que já está na terra prometida, glória ao nome do Senhor. Tem crente que parece que está na sua casa todavia, está querendo mirar, aleluia, uma TV, parece que ele está lá na sua casa, não está percebendo que está onde está a glória, onde está a presença de Deus. E a Bíblia declara assim, que depois de 70 anos eles vêm, mas quando ele vem, depois de 70 anos, a Bíblia começa a declarar, no tempo de Salomão, aleluia, a Bíblia começa a declarar que o templo de Deus era construído magnífico, eram os olhos da carne, igreja, amado Senhor, uma coisa impressionante, diz a palavra de Deus. Levanta a tua mão, aleluia, glória a Deus nessa noite. Aleluia. Igreja, amado Senhor, aleluia, eles estavam no tempo antigo, e este profeta Ageu, ele começa a sair no cenário, e ele começa a falar, quem tem vida vai me acompanhar, e já vai encontrar esta palavra que está escrito nesta Bíblia. Capítulo 2, o verso 3, começa a exortar o povo vem desanimado, o povo já não queria mais nem construir a construção, não queria nem construir as muralhas, não queria construir, aleluia, a igreja, ele somente se preocupava em construir a sua casa tem que ficar adornada, a sua casa tem que ficar lindo, mas a casa de Deus pareceu em tudo, diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus começa a falar, capítulo 2, verso 3, quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa a sua primeira glória, e como vedes agora, não é esta como nada aos vossos olhos, comparada com aquela? A palavra de Deus começa a declarar que este profeta Ageu começa a dizer, igreja, quem entre vocês que está aqui, que já viu aquela glória, aquela casa tão grande? Então o que está falando este profeta? Este profeta, quando ele viu aquela casa de Deus tão grande, tão magnífico, naquele tempo ele era um menino. Ele via seus pais pulando na presença de Deus, eles viam seu pai entrando na presença de Deus, igreja amada do Senhor. Mas nesta idade, quando ele começa a ver o povo vindo do cativo, ele começa a ver que o povo está desanimado, não queria mais nem construir a arca de Deus, a casa de Deus. Quantas pessoas estão aqui, está neste lugar, deixou seu
no lar, aleluia, lá vendo coisa, porcaria, comendo coisa que não agrada a Deus. Enquanto você está aqui, em vez de ensinar o caminho de Deus, meu irmão, levanta a tua mão, porque o Senhor tem palavra para a tua alma. Quantas pessoas, aleluia, que estão aqui, viram a igreja no antigo, falam assim, falam com boca aberta ainda. Tem crentes que muitas das vezes falam em 1900, a Assembleia de Deus, a igreja tal, era assim, aleluia. Tem crentes que começam a dar crédito para o diabo, aleluia, crédito porque a igreja dá mais valor à igreja antepassada, passado era muito grande, mas agora não é mais a igreja a mesma, meu irmão, aleluia. A igreja continua sendo cheia do poder, cheia do milagre, cheia da unção. Levanta teu mão, meu irmão, e adore a Deus. Adora. Quantas pessoas, aleluia, que saem desta casa de oração para a sua casa. Quantas pessoas que já não prestam mais nem um jejum para Deus, mas Ele quer glória, Ele quer poder, Ele quer milagre, Ele quer que o pastor se vira nos 30 no dia de domingo. Ele quer que a igreja prega lá fora, meu irmão. Tem momentos que eu prego lá fora, com o poder de Deus, e Deus pintou na igreja, amado. O Senhor não sou mais eu, mas é o próprio Deus falando através da minha boca. Agora é o nome do Senhor. Levanta a tua mão e adore a Deus. Estamos num tempo peligroso. A Bíblia fala em Timóteo, aleluia, aproveita o tempo, porque o tempo são mal, aproveitando o tempo. Aproveite, bom meu irmão, aleluia. Não desperdice o tempo que você está na casa de Deus. Não desperdiça nenhum glória, não desperdiça nenhum aleluia. Não desperdiça, porque terá um momento, meu irmão, que nós vamos passar no cativeiro. Por mais que nós somos profeta da aliança, vamos ir no cativo. Vamos ir no cativo, mas é no cativo que nós vamos mostrar, aleluia, quem é o quarto homem da fornalha. Agora é o nome do Senhor. Levanta teu mão e adore a Deus. Adora. No meu tempo, igreja amada, o Senhor tinha igrejas, muito grande, mas Deus falava para a minha alma e me dizia: você vai crescer numa igreja 5x6, uma igreja pequena. Eu vou te levantar e eu vou te usar aí, mas você não me despreza no monte, não me despreza se eu usar você em qualquer lugar. E muitas das vezes, igreja, eu ouvia a voz de Deus, e Deus falava com a minha alma e me dizia: eu vou te levantar. Eu vou levantar mais pessoas como você, que não se envergonha de anunciar minha palavra. Agora é o nome do Senhor. Levante a tua mão e adora. Eu não sei se a igreja é pentecostal. Eu não sei se a igreja é pentecostal, meu irmão, aleluia. Como o Senhor está falando nesta palavra, a Bíblia começa a declarar que eles vêm, esse profeta começa a exortar para eles. Lembra como você estava naquele tempo passado? Eu via sinais, eu via maravilha, eu vi muitas coisas, e a própria palavra de Deus diz assim: que cada rei que quando vai entrar no seu reinado, desde Saul, a Bíblia fala assim, que no tempo de Saul, quando ele entra no reinado, quando ele entra para ensinar o povo, quando ele entra para, aleluia, mostrar, aleluia, para buscar o rosto de Deus, quando ele recebe a coroa, ele se preocupava mais com a coroa que com a glória de Deus. Aleluia. Ele se preocupou mais com a glória, com a coroa, com a glória de Deus. Quando Davi entrou no trono, igreja, ele foi diferente. Quando ele entrou no reinado, ele não se preocupou com coroa, ele não se preocupou com majestade de rei, mas a Bíblia fala assim, que mais de 20 anos, a arca de Deus estava fora, e ele, a palavra de Deus diz assim, que quando ele entra no reinado, quando ele entra, aleluia, para exercer o ministério, a Bíblia diz assim, que a preocupação dele era buscar a arca de Deus, porque quem busca a arca de Deus tem glória de Deus. Levanta a tua mão e adora. Eu não sei se a igreja está entendendo nesta noite. Eu não sei se a igreja está entendendo nesta noite. Quando Davi entrou no trono, ele foi buscar o rosto de Deus. Aleluia. A casa de Deus era somente um lugar onde as pessoas tinham que ir. Mas aleluia, a arca, onde estava a tábua, aleluia, a vara de Araão que floresceu, o maná escondido,
noite. Levanta a mão, meu irmão. Quantas oportunidades você recebeu nesta noite? Você pode ter esta oportunidade de adorar Jesus. A palavra de Deus fala que quando cada rei, quando entra, tem uma diferença. Eu vou te explicar nesta noite. Quando Saul entra, aleluia, no reinado, ele preocupou mais de si. Ele preocupou mais, aleluia, do seu ego, do seu orgulho, do seu reinado. Davi, quando ele entra no trono, ele procura a glória. E a Bíblia diz assim, antes da sua morte, a Bíblia fala assim, que ele queria construir a casa de Deus. E o profeta Natan fala para ele, Deus viu que o teu coração está bonito, o teu coração me agrada, por isso que ele é chamado segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque se preocupava com a casa de Deus. A Bíblia fala assim, quanto tempo Deus ficou em tenda, em barracas, naquele tempo era lona. Mas a palavra de Deus diz assim, que quando ele vai morrendo, ele se preocupava para construir a casa de Deus. E o profeta fala para ele, pode construir porque Deus está contigo. Quando o profeta vai da sua casa lá dormir, o próprio Deus, aleluia, fala para Natan e diz para ele, fala para Davi, que eu me agradei da sua forma, mas ele não pode construir a minha casa. Sabe por quê? Porque derramou muito sangue inocente. Mas uma coisa boa, aleluia, exaltar a cabeça de Davi, que a sua descendência durará para sempre. Diz a palavra de Deus. Quem está vivo nesta noite e começa a adorar Jesus. Adora, 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 adora. Davi, igreja amada, o Senhor entra na história, aleluia, não porque ele tinha fama, não porque era isso, é porque ele se preocupava com a casa de Deus. Eu não sei se tem que estar entendendo nesta noite, aleluia. Pastor, Deus vai te dar uma casa de oração, o Senhor me falou, aleluia. E prepara-te, o Senhor, e o povo que crê nesta noite, aleluia. Prepara, porque Deus vai dar para vocês uma casa de oração, glória ao nome do Senhor. Mas antes dessa casa, Ele quer construir primeiro a tua casa de oração, esse altar. Davi, igreja amada, o Senhor preparou mais de trilhões de reais em português, igreja. E a Bíblia fala assim, que quando seu filho Salomão entra no seu reinado, a Bíblia fala assim, que a construção que Salomão fez não foi o dinheiro dele, foi o dinheiro de Davi. E a Bíblia fala assim, que quando entra, aleluia, quando entra Salomão no reinado, a Bíblia fala assim, a primeira história da Bíblia fala, que quando ele começa a receber o seu cargo de reinado, de coroa de rei, de majestade de rei, ele sube um monte. E sabe o que ele faz? Ele vai e oferta para Deus 1000 touros, 1000 bezerros, derramando em cima do monte. Durante a noite, adora. Eu não sei o que você ofertou nesta noite. Eu não estou falando do dinheiro, estou falando do teu altar diante de Deus. Glória ao nome do Senhor. Salomão, igreja amada, o Senhor foi buscar o rosto de Deus, mas ele foi primeiro ofertar, derramou todo o sangue. A Bíblia fala assim, segunda de Crônicas, que ele começa, a igreja, a matar 1000 bezerros no seu reinado. E sabe o que me fala a palavra de Deus? Aleluia, Deus não vem junto a ele aí. Deus não vai aonde ele estava naquele monte. Sabe o que acontece? Ele oferta para Deus, ele vai na sua casa. Ele foi lá no monte buscar o rosto de Deus. Quem vai no monte busca o rosto de Deus. Sabe aquele que entra na sua casa na meia-noite? Alguém vai entrar na palavra de Salomão, aleluia, e começa a falar para ele: eu vi o que você fez para mim. Pede-me o que tu queres, que eu te darei riqueza, que eu te darei ouro, que eu te darei todo. E a Bíblia fala assim, igreja amada, o Senhor não quer ouro nem prata, aleluia, somente quero que me dê sabedoria para me exercer este povo, diz a palavra de Deus. Levante a tua mão e adora, levante a tua mão e adora. A Bíblia fala que depois de aleluia, Salomão, os reis que subiam, corrompeu o povo de Deus até esse tempo, no tempo de Ageu. No tempo de Ageu, a palavra de Deus fala que todo o povo se corrompeu.
ele entrava e buscava de novo o rosto de Deus, buscava de novo, mas a Bíblia fala assim, que todo o povo fazia o que bem entendia aos seus olhos, diz a palavra de Deus. Fecha os seus olhos nesta noite e adora. Deus marcou o encontro contigo, Ele quer te encher nesta noite. Deus marcou o encontro contigo, Ele quer te encher nesta noite. Você que está nesta noite, neste lugar, você já é crente de 5 anos, 10 anos. Você no começo buscava o rosto de Deus, você era cheio da minha presença. Mas começou a vir as provas, tentações, que muitas das vezes, aleluia, começa a te açoitar. E você começou, aleluia, a apagar o fogo de Deus na tua vida. Eu sou o profeta Ageu nesta noite sobre a tua alma. O Senhor está falando, aleluia. E o Senhor está falando contigo. A glória desta última casa será maior que a da primeira. A glória desta última casa será maior que a da primeira, aleluia. Começa a buscar de novo o rosto de Deus como você nunca buscou, igreja, amado do Senhor. Não espere pelos obreiros, mas o pastor não busca, o irmão não busca. O Senhor manda para falar para você: se você buscar o meu rosto, eu vou encher, eu vou encher, eu vou encher, eu vou encher. Aleluia. E a palavra de Deus diz assim: que naquele tempo havia fome. Sabe por quê? Fome. A Bíblia diz assim: é porque eles estavam buscando os seus próprios interesses. Quantas pessoas estão buscando os seus próprios interesses nesta noite? Quantas pessoas ainda têm buscado somente? Quantas pessoas têm buscado somente os seus próprios interesses? Eu louvo o nome de Deus, igreja. Eu não sou aqui, olha, somente uma lata vazia pregando o que eu não vivo. Para a honra e glória de Deus, eu não tinha nem casa de oração, 5x6 era a igreja. Deus me honrou, igreja amada, o Senhor sabe por quê? Eu pedi para Deus, quando eu não tinha dinheiro, quando eu não tinha nada, e ali Deus falou para mim no monte: eu te darei, eu te honrarei. Aleluia. Assim também eu vou honrar o meu povo que buscar o meu rosto. Graças a Deus, igreja, Deus deu a casa de oração, mas toda a inversão, todo o dinheiro que eu ganhava, eu investia na casa de Deus. Você quer ser próspero, o Senhor está falando contigo. O Senhor fala para você: começa a se preocupar na obra de Deus. Você quer uma casa, meu filho? Começa a se preocupar na minha obra. O Senhor está falando nesta noite. E o profeta Ageu começa a falar. Aqui está escrito, capítulo 2, que o verso de número 19: há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos. A Bíblia fala assim: nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos. Deus quer dar fruto para você, igreja. Deus quer dar fruto para você. Deus quer dar fruto para você. E a palavra fala, começa a falar: mas desde este dia eu vou vos abençoar, diz a palavra de Deus. Quando Jesus veio nesta terra, a palavra de Deus fala que quando Ele entrou nesta terra, Ele mostrou para nós como tem que ser cheio esse templo aqui. Ele mostrou, aleluia, que naquele tempo da glória do primeiro era uma glória muito grande. Mas Jesus, quando Ele veio sobre esta terra, Ele começa a falar: não, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador, e Ele estará convosco, Ele habitará em vós, e depois habitará em vós, diz a palavra de Deus. Aleluia. Fecha seus olhos e adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Ele estará em vós. Está falando que Ele vai estar do teu lado. Jesus em terra era o próprio templo, era o próprio templo de Deus, igreja amada do Senhor. A
própria palavra começa a declarar que Ele rasgou um véu que estava, aleluia, nos impedindo de nós ver a glória de Deus. E o véu fala assim, igreja, que quem era solícito para entrar no lugar santíssimo somente era o sumo sacerdote. E como Jesus era o sumo sacerdote verdadeiro, Ele entrou no terceiro céu, e Ele intercede por nós, e Ele todavia quer encher a nossa alma da sua presença. Glória ao nome do Senhor. Ele quer encher você, mas no pecado Ele não pode encher você. Ele quer encher você, Ele quer encher nós, mas Ele quer que nós humilhamos diante de Deus. O humilhado será exaltado, o exaltado será humilhado, diz a palavra de Deus. Irmão, aleluia. Deus usa muito você, irmão, aleluia. Deus usa muito você, aleluia. Deus tem obra grande para você, o Senhor manda falar para a tua alma. Não te desanima, porque eu sou contigo. Eu encherei a tua boca da minha palavra, Deus Senhor. E os alimentos, aleluia, que colocarei na tua boca é a minha palavra, para muitas almas ser livres, diz o Senhor, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus que tirou do mundo do pecado. Enquanto você louvava o Senhor, falava para mim, aleluia, este meu filho eu tirei do mundo das trevas, porque eu tenho uma grande chamado para ele, aleluia. Continua louvando, porque eu encherei você na minha presença, eu encherei você. A igreja ora, a igreja adora, a igreja adora, a igreja adora. Não está do lado, Deus vai encher você. Se prepare, em nome de Jesus. Não busca luxo, não busca fama. Somente, aleluia, busca o meu rosto, porque eu te exaltarei, diz o Senhor. Aqueles que não te conheciam vão te conhecer, vai te conhecer pelo meu nome, diz o Senhor, aleluia. Sobre a tua casa eu tenho uma promessa. Aqueles que todavia estão no mundo, eu trago na minha presença através da tua oração. Receba agora. Adora nesta noite, adora nesta noite. Tem uma opressão, igreja, amado Senhor, que a igreja está sendo impedida da glória de Deus, mas nesta noite Deus está rompendo toda a cadeia, Deus está rompendo toda a algema, em nome de Jesus, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Prepara a igreja, porque Deus quer batizar com o seu Espírito Santo esta casa de oração. Deus não consegue dormir. Quantos momentos que você ainda não consegue dormir na sua casa, você ainda está preocupado aqui. Tem momento que você quer ir para outra cidade até viver, glória ao nome do Senhor. E Deus fala para a tua alma, busca o meu rosto, busca o meu rosto, porque você é escolhida. Você é escolhida, você é escolhida. É tempo de você voltar de novo na minha presença e louvar o nome do Senhor. Hoje eu falo contigo porque a glória da última casa será maior que a da primeira. Deus está enchendo nesta noite, Deus está libertando você nesta noite, Deus está libertando você nesta noite, receba nesta noite, receba nesta noite. Aleluia. E este profeta começa a consolar o povo, começa a exortar o povo, e a palavra de Deus diz assim: que o povo se animou para fazer o templo de Deus. O primeiro templo foi no templo de Salomão, o segundo templo no templo de Zorobabel, o terceiro templo era o templo de Jesus Cristo. Herodes foi o tetrarca e construiu o templo de Deus mais grande da história. Até agora tem o Muro das Lamentações lá em Israel, que era o próprio Herodes, para agradar o povo de Israel. Aleluia, ele tinha construído esse templo, mas Jesus, quando ele veio em carne, ele entrou naquele templo e dizia: não ficará pedra sobre esta casa, diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus declara, aleluia, a palavra de Deus declara: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E aquele, aleluia, que quer ser meu discípulo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, diz a palavra de Deus. Você quer ser o templo de Deus nesta noite? Você quer ser o templo de Deus nesta noite? Você quer Jesus Cristo nesta noite? Na tua boca tem Jesus todos os dias.
Mas muitas das vezes Jesus sem cruz não é Jesus. Jesus sem cruz não é Jesus. O Senhor está falando para você. Cruz que significa? Cruz é onde a própria palavra fala. Deixa eu falar para você. Lucas 24:46 declara assim: depois da ressurreição ele declara: convinha que Cristo padecesse da cruz e depois tomasse a sua glória. Aleluia. Levante a tua mão e adora. Levante a tua mão e adora. Jesus declara para os seus discípulos: convinha que Cristo padecesse para que depois entrasse em sua glória. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Esse sofrimento que você está passando não é sofrimento, é caminho para a glória de Deus. Deus está falando para a tua alma. Aleluia. Você que está abandonado, você que não tem pai, você que não tem mãe, você que está tudo, as portas está fechado, é o caminho da glória de Deus para a tua alma. O Senhor está falando. Eu cresci aos 7 anos na igreja, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Fui criado por famílias, mas depois de 30 anos eu conheci a minha mãe. Mas mesmo assim, igreja amada do Senhor, aos 21 anos eu conheci o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou cumprindo 32 anos pela misericórdia de Deus, igreja amada do Senhor. E como eu estou falando para a tua alma, tem momentos, que muitas pessoas querem desistir da sua vida porque não tem família, porque não tem ninguém do seu lado, porque não tem ninguém para abraçar. Mas Jesus Cristo está falando através desta palavra: eu te abraço nesta noite, eu te abraço nesta noite, eu te abraço nesta noite. Aleluia. A palavra de Deus declara, aleluia, Isaías 40 final: mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças. Daí o que fala? Subirão como asas, como águia, caminharão e não se cansarão. Aleluia. A palavra de Deus fala que o crente é como a águia. Sabe por quê? Aqui está a palavra para nós. Aleluia. A águia, igreja amada do Senhor, é um animal que voa. Quando vem tempestade, ele sobe por cima da tempestade. Assim também é o crente. Sobe por cima da tempestade. Ele tem visão. E o que acontece? A águia não se encontra em qualquer lugar onde ele morre. Não se encontra o corpo. Pode ser que encontra quando mata. Pode ser assim. Mas igreja amada do Senhor, o período da águia é dois períodos. Qual é o período? Quando chega aos 40 anos, igreja amada do Senhor, ele tem dois destinos. Ou ele sobe mais ao céu, aleluia, aonde não tem mais ar, e aí ele morre. E o segundo é que ele tem que entrar numa caverna. E dentro desta caverna, sabe por que, igreja? Aos 40 anos da águia, o seu bico, aleluia, ela começa a ser tão comprida, igreja, que ele não consegue mais nem comer. Ele é encurvado. As suas unhas, igreja amada do Senhor, para pegar a garra, para pegar o animal, para agarrar, é tão comprido que ele não consegue mais nem agarrar a igreja amada do Senhor, nem a presa. Ele não consegue mais nem estar firme. E assim também é a igreja, assim também é o crente. Vai chegando no tempo, ele começa a desanimar. Vai chegando no tempo, ele começa a querer parar no caminho. Mas não é tempo de parar, o Senhor está falando. E sabe o que faz a águia? Ele tem que entrar na caverna. E o que acontece? Ele tem que passar aí. Agora, o que acontece daí? Ele tem que romper com as pedras do seu pico. Ele tem que romper com as pedras para começar a ser renovado o seu pico. Ele tem que, aleluia, quebrar as unhas que está tão comprido, igreja amada do Senhor, para ser renovado. Ele tem que soltar tudo aquele, aleluia, todo o pelo que tem, tudo que tem, para ser uma nova águia, para atingir aos 70 anos. Glória ao nome do Senhor. Levanta a tua mão e adora. Levanta a tua mão e adora nesta noite. Adora, 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 adora. É tempo de você ser renovado, mas para isso você tem que ir na caverna, onde Jesus está presente, para querer ter um encontro contigo de novo. Para você sentir de novo a sua presença, para você ser cheio de novo da sua presença, para você começar a voar de novo por cima da tempestade. A tempestade vai vir, não importa, vai ter que vir. A própria palavra diz, Jesus declara,
Aquele que escuta esta minha palavra, comparado é o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, veio o vento, veio, aleluia, a tempestade, mas ela estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que constrói sobre a areia, a palavra de Deus diz assim, comparado é o homem insensato, que não pratica a palavra de Deus. E como é esta palavra? Veja bem, aqui está a palavra para nós, para a segunda glória de Deus na nossa vida.